Olá, o programa Eclésia está de volta. Nós estamos conversando nesse programa e no programa anterior sobre o mesmo assunto, que são os apóstolos. Esse é um tema longo porque envolve a explicação da vida e da missão desses apóstolos, também um pouco sobre a história dos evangelhos, dos evangelistas, das epístolas e tem muito mais assunto pela frente, né, padre? O senhor explicou no segundo bloco sobre cada um dos evangelistas. Eles têm algum símbolo que os representam? Sim. Os 4 evangelistas, cada um deles, em primeiro lugar, cada um deles tem uma finalidade pela qual escreveu o seu evangelho. Ed é representado por um símbolo. Os 4 símbolos, Mateus é o anjo, porque ele começa o seu evangelho apresentando a árvore genealógica de Jesus, né? Até chegar aos anjos, em poucas palavras, né? Marcos, como é o evangelho dele, o símbolo é o leão, porque ele escreve o seu evangelho falando, né, de João Batista que vivia no deserto, etc., contato com os animais ferozes, etc. Lucas é o touro, porque o evangelho dele inicia falando dos sacrifícios de animais que se faziam no templo. E o evangelho de João é a águia, porque São João, a diferença dos demais 3 evangelistas, relata a palavra de Jesus, os discursos de Jesus. Fez questão de não perder nenhum lance das palavras que saíam da boca de Jesus. Por isso, uma linguagem alta, representada pela águia, que é o animal que mais alto vive nos montes. Mateus, com o símbolo anjo, através dos seus 28 capítulos, quer mostrar que Jesus é o Messias. Marcos, com o símbolo do leão, ele quer, nos seus 16 capítulos, que seja o leitor, ao término da leitura, dizer que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que ele sempre está representado por um grande leão próximo Exato, dele. Exato. Lucas, com o símbolo touro, com os seus 24 capítulos, quer apresentar a grande misericórdia de Deus. Lucas escreve todas as parábolas. E João, símbolo águia, mostra exatamente o valor da linguagem de Jesus. Os primeiros 3, Simone e prezados amigos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Porque descrevem quase os mesmos episódios da vida de Jesus, viagens, curas, milagres, etc. Ao passo que João se diferencia porque a grande preocupação de João é a fala de Jesus. Então vamos lá, padre, eu anotei algumas coisas para não esquecer. Marcos, símbolo leão. Sim. O Lucas, o touro. O touro. O João, a águia e Mateus. O anjo. O anjo. O anjo, né? Ok, porque nós sempre vimos essa simbologia nas igrejas, foi muito interessante. Inclusive, se os senhores olharem no Antigo Testamento o livro do profeta Ezequiel, no primeiro capítulo aparecem os 4 símbolos. Muito bem. E uma pergunta que vem nos perseguindo desde o programa anterior, que nós deixamos no ar para responder nesse, é o seguinte: a igreja atribuiu a Lucas, a Paulo e a outros o título de apóstolo, mesmo não tendo convivido com Jesus. Algumas mulheres, eu vou citar 2 bastante significativas na história bíblica, também seguiram o mestre, também estiveram com ele em todos os momentos da sua vida. Uma em especial o viu morrer na cruz e o tinha gerado, que foi a sua mãe. A igreja atribui a essas mulheres o título de apóstolas? Não. O título de apóstolo é o mesmo Jesus que os chamou assim, é o grupo dos 12. Agora que estas mulheres que acompanhavam inclusive Jesus, né, foram pessoas de um comportamento, de uma postura digna também de apóstolo, é verdade.
trabalharam, inclusive, até nos afazeres da vida de Jesus e dos apóstolos, acompanhavam até o caminho dos apóstolos. Não ganham o título de apóstolas nem de discípulas, né? Porém, são mulheres de grande destaque no caminho da santidade, porque mostraram o apego e o afeto para Jesus. Por exemplo, Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, Sim. a ter um encontro com ele. Sabe-se que naquela época as mulheres eram descriminalizadas, eram evitadas. A mulher, por exemplo, num período de menstruação era considerada impura, não podia ser tocada, tudo que é doença era relativo à mulher. E Jesus tem uma relação de muito carinho, de muita atenção com essas mulheres. É verdade. O que existe aí nessa postura de Jesus? Maria Madalena se destacou nas páginas do Evangelho também porque Jesus, está escrito assim, tirou até os 7 demônios, os espíritos maus. Era uma mulher com uma vida, moralmente falando, não das melhores, e que se converteu ao Evangelho e seguiu a Jesus. E foi ela que, como está escrito no Evangelho, testemunhou a ressurreição de Jesus. Pena que nenhum dos 4 evangelistas, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, falem de Jesus ressuscitado que apareça a sua mamãe. Não está registrado, mas não vou dizer usando fantasia, mas talvez o bom sentido prático das coisas. Eu acho que antes ainda de aparecer a Maria Madalena, Jesus deve ter aparecido a sua querida mamãe. Com certeza, né? né? E Maria Madalena permaneceu sempre fiel a Jesus e mudou completamente o estilo da sua vida e se tornou uma grande santa. Eu, durante os 2 programas, tive aqui presente o documento de Aparecida. Esse documento foi lançado em 2007 e ele traz muitos assuntos relacionados à vida da igreja. Mas o Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, ele deixa um discurso muito profundo sobre a missão, sobre o ser missionário. Mais do que isso, todo o documento refere-se a ser discípulo ou discípula missionário, missionária do Mestre. E a figura de Maria está aqui, embora a igreja não atribui o título de discípula, como a maior discípula, a maior seguidora, porque acompanhou do início ao fim da sua vida. Padre, uma pergunta que está coçando aqui a minha curiosidade desde o início do programa. Apóstolo e discípulo. Jesus tinha muitos discípulos, é isso? Sim. Desses discípulos, escolheu os apóstolos. Qual é a diferença? Certo. Exatamente o Evangelho de São Lucas dá a resposta a essa sua pergunta. Só quero dizer um pormenor. A senhora mostrou este livro, né? Olha, Deus faz as coisas maravilhosas, né? Porque quem assinou este livro foi o Papa Bento XVI, certo? Mas quem redigiu foi o atual Papa Francisco. Foi ele que tem o grande merecimento de ter preparado todo, não só o esboço, mas a redação oficial deste livro. Então podemos dizer que já é um documento com a mão do Papa Francisco. Exato, né? sim. E voltando exatamente à nossa resposta, discípulo significa aluno. Significa, digamos assim, alguém que quer aprender e que gosta de ouvir. Jesus tinha muitos discípulos. Inclusive, São Lucas chega a dizer que, a um certo ponto, Jesus escolheu mais 72, bota até o número, 72. E os mandou também para cá e para lá, para evangelizar como os apóstolos. Mas um dia, após ter passado uma noite inteira em oração, Jesus, do grupo dos discípulos, escolheu exatamente os 12, que ele mesmo chamou de apóstolos. Padre, na atualidade, além dos padres que são considerados os continuadores da missão de Cristo e por isso apóstolos, uma pessoa leiga, ela poderia
ser considerado um apóstolo uma vez que dedica a sua vida? Porque, por exemplo, dentro dos apóstolos, eles tiveram família, foram casados, Jesus curou a sogra de Pedro, então isso não era um problema. Não, não, nunca foi um problema. No começo da igreja, tinha até bispos que eram casados. Aliás, São Paulo chega a escrever até a respeito dos bispos, sejam casados uma vez só, sejam pessoas muito sóbrias, bem equilibradas, bem controladas. O celibato, seria até um assunto para ser discutido, veio 1000 anos depois. Só no começo deste milênio que a igreja achou por bem estabelecer o celibato para uma consagração total da pessoa nas mãos de Deus, né? E hoje somos nós os continuadores do trabalho dos apóstolos. Eu dizia no outro bloco que até os seminaristas na Itália são chamados em língua italiana de apostolini, isto é, pequenos apóstolos. E hoje são inúmeras as congregações religiosas que usam o nome de apóstolos, especialmente femininas. E no caso dos leigos, padre? Sim. O leigo que tem uma opção radical, que deseja, com sua família, na sua comunidade, ter uma entrega total à proposta de Jesus Cristo. Sim, são as maneiras mais práticas e modernas de uma evangelização e de uma consagração, mesmo não vivendo em comunidades religiosas, masculinas ou femininas, há tantas pessoas que fazem até os votos reconhecidos pela igreja, mantendo a sua vida dentro do contexto familiar, né, da sua vida particular. E hoje, meus amigos telespectadores, o tema de ser apóstolo não é um tema histórico já passado e que faz parte do arquivo da cultura da igreja ou do patrimônio. Não, é um tema atual, porque cada um de nós, no pleno respeito da sua profissão, é assim que afirma o documento de Aparecida que a senhora tem nas mãos, um livro que pode ser encontrado em todas as livrarias católicas, afirma, qualquer que seja o nosso estado de vida, como pai, como mãe, como educador, como religioso, somos pessoas que devem transmitir o conteúdo da nossa doutrina e viver este conteúdo. Inclusive o documento de Aparecida, em muitos dos capítulos, na sua maioria, aponta concretamente aonde esse discípulo missionário deve estar engajado e quais são as causas. Ele diz nas situações culturais, econômicas, na política, na biodiversidade, na ecologia, com relação aos povos indígenas, é bem atual. Sim, e é um livro que eu aconselho para ser lido e meditado, porque reflete exatamente a nossa vida na América Latina. É uma fotografia, digamos assim, do ambiente histórico no qual nós vivemos. E, portanto, este livro reflete esta situação que não é somente uma situação social ou política, mas atinge plenamente a vida mais íntima nossa. Olha o fenômeno dessas últimas semanas, com centenas de milhares de pessoas na rua. Foi um despertar, tantas vezes ouvimos, por que o senhor, por que a senhora está caminhando? O que é que está acontecendo? Um fenômeno que a senhora nunca fez em 40, 50 anos de vida, hoje a senhora está caminhando com os demais. Por quê? Porque quer defender um direito, quer manifestar o seu parecer, quer melhorar a sua estrutura. Quer participar, né, Padre Guido? Porque, afinal, temos o direito ao voto, votamos, pagamos muitas taxas, impostos e queremos também ser cidadãos envolvidos. Aliás, o Padre Guido falou participar. Eu tive a oportunidade de participar, mas vi coisas que lá não manifestam a cidadania de ninguém, que foi abusos, violência, roubos, destruição de bens públicos. E eu acredito que também fica a mensagem do programa Eclésia: participar, não destruir aquilo que é nosso e que vai acabar saindo do nosso bolso. Padre, nós temos uma pergunta aqui, o povo quer saber. O senhor deixou no ar não, o senhor explicou que o Judas Iscariotes, depois de ter traído Jesus, Matias foi eleito como o outro discípulo, o outro apóstolo, como substituto. Mas Judas não teve a sua relevância?
Se não fosse por ele, Jesus passaria por esse processo? Da mesma forma, Jesus passaria pelo processo de paixão, morte e ressurreição, independente do Judas? Sim, sim, porque teria tido outro caminho. Teria tido outro caminho. Mas, é claro, na história da redenção, o fato desta traição que custou, e também não somente a traição, imaginamos as milhares e milhares de pessoas que esperavam a oportunidade para eliminar Jesus, foi marcado na história. É bela esta sua pergunta. Meus prezados amigos, se nós quiséssemos olhar para o processo sumário contra Jesus, que terminou na cruz, e olhássemos também para o processo sumário de milhares de pessoas que vieram antes de Jesus, os profetas, quase todos terminaram de uma maneira violenta a sua vida, porque houve sempre a rejeição. Tudo isso é fruto do pecado, a rejeição da graça de Deus. O homem resiste à graça de Deus e prefere eliminar uma pessoa que lê na vida íntima. Quer dizer que, independente da postura do Judas, existiria outras pessoas e outros meios, é isso? Exato. E graças a Deus que com o sacrifício de Cristo, ele conseguiu resgatar a humanidade inteira e abriu para nós o caminho da salvação. Ainda bem. Está aí, então nós conseguimos em 2 programas aprofundar a questão dos apóstolos, falamos dos evangelistas e falamos do nosso papel como discípulos missionários de Cristo. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês, a sugestão desse tema e também a grande contribuição do Padre Guido através da sua sabedoria, do seu conhecimento, porque ampliou um pouco o leque de possibilidades nossa e nos aprofundou nesse tema. O programa está no fim, Padre, infelizmente, mais uma vez, e nós queremos pedir a sua intercessão junto a Deus. Certo. Meus amigos, saibamos viver intensamente a nossa fé e não tenhamos medo de vestir a camisa do time, como sempre eu digo, né? De sermos apóstolos no dia de hoje, imitando o comportamento destes campeões cuja vida está relatada nos livros sagrados. Para todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. E na semana que vem, eu vou completar 1 ano à frente do programa Eclésia aqui na Rede Século XXI. E para nós celebrarmos esse 1 ano junto com meu amigo, com o Padre Guido e com a nossa equipe, com o nosso diretor e a equipe que trabalha conosco, estamos aí há 1 ano realizando esse trabalho também de evangelização, não é, Padre? Nós vamos fazer um programa especial no Mosteiro de São Bento. Afinal, há 1 ano atrás, esse foi o primeiro programa que eu gravei aqui com cada um de vocês e nós vamos para São Paulo mostrar a vida e a missão dos monges e saber um pouco mais da missão de São Bento, o que ele nos ensina. Então, nós contamos com a participação de cada um de vocês, com a audiência de vocês. Até semana que vem. E não esqueça, a nossa equipe, o Padre Guido, eu, o nosso diretor, enfim, as pessoas que trabalham conosco e você. Nós somos a igreja. Até semana que vem.